Salve galera, quem fala que é Lincoln, tava sumido aí, né? Faz 5 meses aí que eu não gravo vídeo pro canal. Bom, mas eu vou mostrar aqui pra vocês aqui o porquê. Eu tava, aliás, ainda tô focado aqui em alguns projetos aqui e assim, a implementação desses modelos de inteligência artificial, como se diz, as oportunidades aqui para quem trabalha com internet estão gigantescas. Tipo assim, a única coisa que você precisa hoje em dia é de uma ideia. A implementação dessas ideias aí, ó, para poder colocar em prática, otimizar processo, tá em outro patamar, tá? Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar alguns projetinhos que eu fiz aqui durante esse período, né? Eu tenho vários projetos aí que estão rodando. Projeto de Canal Dark, projeto de e-commerce, projeto de cupom de desconto, projeto de tudo quanto é coisa que vocês pensam e imaginar, eu estou colocando projeto em prática, tá? Então, vou dar alguns insights para vocês aqui, como vocês podem fazer para poder colocar as ideias de vocês em produção e como que isso deve ser feito, tá? Vocês vão entender aqui a temática para você poder otimizar seus processos. Para vocês terem ideia, por exemplo, aqui o canal de Google Ads, mas assim, hoje em dia, para mim poder colocar uma campanha no ar, eu coloco a campanha no ar com um clique. Pra vocês terem ideia, tipo assim, eu desenvolvo o projeto, tá? Então, por exemplo, se for campanha de vídeo, se for campanha de search, não interessa. Tipo assim, eu consigo configurar, criar um projeto, vamos supor, vou fazer um site de venda de carro, por exemplo. Dentro da venda de carros, eu já consigo colocar lá dentro do projeto a minha campanha, estipulando como que vai ser os anúncios, palavras-chave negativas, site links, tudo isso. Então, isso aí assim, economizou um tempo gigantesco, né? Para vocês terem ideia, tem alguns sites aqui, por exemplo, tem site de cupom de desconto que eu estou rodando fora do país. E tem mais de 3 mil lojas para eu poder cadastrar. Então, para eu poder cadastrar campanha por campanha, grupo de anúncio por grupo de anúncio, já era bastante, assim, não era difícil porque eu utilizava o Google Ads Editor para poder estar fazendo isso, tá? Então, eu ia lá, copiava, colava, mas assim, agora com a implementação desses projetos aqui que eu coloquei dentro do projeto Inteligência Artificial, eu só exporto a campanha, a IA, tipo assim, o projeto, né? No caso, a IA fez o projeto, mas assim, o sistema vai exportar a campanha do jeito que eu pré-defini e eu só ir lá dentro do Google Ads e importar, a campanha vai começar a rodar ali dentro do mesmo minuto, entendeu? Então, em vez de ficar falando aqui, eu vou mostrar na tela do computador aqui para vocês poderem entender melhor o que é que eu estou falando e como vocês podem utilizar os modelos de inteligência artificial para poder estar dando um up aí nos projetos de vocês, tá? Então, esse negócio aí de, por exemplo, você instalar plugin, você ficar digitando prompt, né? Eu vou explicar para você a questão do prompt. Se você fica fazendo alguma coisa aí, você tem que ficar digitando prompt. Eu sei que é uma mão na roda, né? Antigamente era mais difícil, mas se você tem que ficar colocando prompt, copiando, colando, você está fazendo errado, tá? Você tem que ter um projetinho ali para poder jogar isso dentro do projeto. O prompt vai estar lá dentro do seu projeto. A única coisa que você vai mudar ali são as variáveis ali que tem dentro do prompt, tá? E o sistema ali já vai, como se diz, ele te dá a resposta sem você precisar ficar copiando e colando nada, beleza? É para a tela do computador que eu vou te mostrar o que eu tô falando. Então, pessoal, vamos lá, né? A primeira coisa aqui que a gente vai precisar é das ferramentas para a gente poder estar fazendo isso, tá? Primeiramente, eu vou te explicar aqui o que que pode ser feito, tá? Tipo assim, de ideia tem de quilo, né? Você pode utilizar a inteligência artificial para poder... Vamos supor, tem muita gente hoje em dia que trabalha com WordPress ainda, tá? Então, você pode criar plugins específicos, né, para atender necessidades específicas. Você pode desenvolver aplicativos, você pode fazer uma série de coisas, tá? Então, mas o que é o cerne da questão? É se você conseguir jogar o Google Ads não, você conseguir jogar a inteligência artificial dentro do seu projeto. E como que você vai fazer isso? Através das APIs, tá? API seria o quê? Seria uma forma que um sistema conversa com o outro. Então, você tem um sistema, né? Tá lá, um sistema de, vamos supor, de cadastro de clientes, por exemplo. Eu quero que a IA, né, analise meus clientes e faça determinada ação. Em vez de eu ficar indo lá, copiando, colando, jogando no ChatGPT para poder fazer isso, você coloca o ChatGPT dentro do seu sistema, tá? ChatGPT e várias outras inteligências aí. Para poder fazer isso, você pode utilizar, né, o que eu mais utilizo aqui, tem vários, tá? Mas eu utilizo aqui esse OpenRouter, que tem centenas aqui de modelos de inteligência para você poder estar utilizando. A escolha do modelo vai depender da sua necessidade. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui o projetinho que eu estou fazendo aqui para poder criar vídeos, tá? Eu fiz um vídeo anterior aí, com animação e tudo mais, eu fiz através desse sistema aqui, tá? Então eu venho aqui, por exemplo,
cadastro um canal, nesse canal eu venho aqui, cadastro os personagens que vão fazer parte desse canal, faço a criação dos ambientes, né, dos roteiros, das vozes, tá? É um pouquinho trabalhoso para poder fazer, mas depois que você fez, acabou, é só utilizar, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer um vídeo, né, uma animação, um vídeo real, eu faço animação porque, como eu assino aqui o Grok, né, esse modelo aqui é o modelo mais caro, de R$ 1.500, tá? Só que ele me permite fazer vídeos assim, como se diz, sem marca d'água, com alta resolução, praticamente limitado. Tem a cota, né, mas depois essa cota reseta e você pode continuar estando utilizando. Mas só que, o que acontece? Eu consigo, por exemplo, estipular, fazer um roteiro aqui, eu peço para IA fazer um roteiro de um vídeo, eu só vou me preocupar com o roteiro, que é o conteúdo ali do vídeo, tá? Tem que ter informação ali, tudo bem, mas depois ali para poder montar o vídeo vai ser tudo no automático, tá? Eu não gasto mais que 40 minutos ali para poder estar fazendo um vídeo. Eu mesmo no computador aqui, eu não gasto 5 minutos, tá? Eu tô falando 40 porque a IA precisa gerar as imagens, tá? Isso demanda tempo, gerar a imagem de cada cena, então eu vou montar ali, a IA me dá ali o roteiro, beleza, gostei do roteiro. A IA vai dividir o roteiro ali entre cenas, né? Vai pegar cada cena ali, dependendo do tempo de cada cena, eu coloco lá, vamos supor, 10 segundos, cada vídeo tem 10 segundos, né? Que eu consigo gerar aqui no Grok. Então eu coloco cada cena de 10 segundos, a IA vai gerar um vídeo, pegar a cena, vai gerar uma imagem daquela cena, depois vai gerar um vídeo daquela cena, depois vai juntar tudo, tá? Depois vai vir eu coloco aqui o Eleven Labs, né? Faço a conexão da API da Eleven Labs para poder narrar esse vídeo, tá? A IA vai editar tudo, eu nem entro aqui em CapCut, nem uso CapCut, nem nada, é tudo feito aqui dentro, tá? Então, eu sempre pego, então, um modelo específico, né? Então, por exemplo, se eu for fazer um roteiro mais elaborado, eu pego um modelo de texto, que ele tem uma janela de contexto um pouco maior, tá? Então tem aqui o modelo do Grok, modelo do Gemini, Anthropic, isso aqui tem modelo aqui até grátis, tá? Então se eu não quiser gastar nada para poder gerar um roteiro, eu posso gerar, mas eu particularmente gosto tem alguns modelos aqui que geram roteiros melhor que o outro, tá? De imagem também, para mim poder gerar as thumbnails, eu já gero aqui dentro aqui do sistema, tudo, eu não saio daqui para poder gerar um vídeo, tá? Então vem aqui, coloca aqui, defina aqui o roteiro, fiz o roteiro aqui, coloco aqui para poder gerar, depois eu venho aqui e coloco para poder fazer a junção das cenas, né? Coloco se eu vou querer transição, se eu não vou, escolher aqui qual voz que eu vou escolher para poder narrar, a velocidade da voz. Tudo isso aqui foi feito com IA, tá? É o modelo aqui do Grok, tá? Que é um dos modelos assim mais top, e o Grok aqui é Anthropic, tá? Do Cloud aqui para poder estar fazendo isso. Se você pegar um modelinho mais fraco, você vai passar raiva, tá? Antigamente, quem trabalhava com inteligência artificial para poder fazer aplicativo aí 1 ano atrás, 2 anos atrás aqui, se o cara não morreu de raiva, né, não teve infarto nem nada, como se diz, ele consegue fazer isso aqui. Agora, hoje em dia, os modelos aqui evoluíram demais, tá? Você não passa raiva mais criando aplicativo nem nada. Eu fiz esse modelo aqui, esse projetinho aqui, não teve uma janela de erro aqui, tá? Antigamente, você pedia para o IA fazer uma coisa, ele fazia cheia de erro, e você tinha que ficar gastando token para poder corrigir. Hoje em dia não tem isso mais não, tá? É só, no caso, você saber pedir. Aí o que eu faço? Eu coloco esse modelo, por exemplo, assim, vou escolher esse modelo aqui, do Grok aqui. Eu venho aqui, cadastro um modelo, tem a página aqui de cadastro modelo, venho aqui, coloco o nome do modelo e coloco aqui o endereço. Tá? Então, por exemplo, aqui, vamos supor, eu quero testar esse modelo aqui, de imagem, para saber se ele é bom. Eu venho aqui, coloco o nome do modelo, Grok, né? Então, venho aqui, coloco o modelo, né? Por exemplo, Grok. Venho aqui, copio aqui o modelo. Aí ele me fala que é os custos aqui, por imagem. Aí você tem que olhar aqui, tá? Observar. Venho aqui, coloco o endereço do modelo. E mando cadastrar, tá? Ele vai aparecer, vai vir para cá. Grok cadastrado com sucesso. Beleza. Vai aparecer aqui, tem vários aqui cadastrados, né? Aqui, apareceu aqui. Então, como se diz, agora eu tenho acesso à ferramenta do Grok aqui dentro da minha aplicação, tá? Então eu posso fazer o que eu quiser, né? Como se diz assim, tem que pedir, assim, e o modelo do Grok e da Anthropic, cara, tem que tirar o chapéu, porque ela entende muito bem o contexto. É mesmo que você estivesse conversando com uma pessoa
Você explica para ela o que ela quer. Talvez ela te dá sugestão aqui de coisa até que você nem imaginou, para poder te dar uma coisa assim bem refinada, tá? Então, o resultado aqui é fenomenal, cara. Então, por exemplo, aqui, ó, eu fiz o roteiro, coloquei gerar o roteiro, beleza. Eu coloquei aqui, tem alguns... Eu não vou ensinar o passo a passo aqui, porque, tipo assim, para ensinar demora um pouquinho, tá? Mas eu tenho que instalar algumas extensões aqui do Chrome aqui, para poder pegar as imagens, para poder pegar os vídeos, né? Mas é tudo feito de forma automática, tá? Eu deixo girando aqui e, como se diz, vou tomar café. Depois que tiver tudo pronto, as imagens e os vídeos, eu venho aqui para poder compilar o vídeo, que é para poder juntar tudo dentro de um só. Então eu venho aqui, mando compilar, tá? Coloca aqui, ó, confirmar a transição, tudo mais, tal, configura aqui, tem as especificações aqui que eu repasso aqui para IA. Depois que ficou pronto, então, por exemplo, aqui, ó, tem que esse aqui eu fiz hoje, 38 cenas. Aí vai me mostrar aqui o modelo. Depois é só vir aqui, ó, gerar os metadados, tá? Para poder mandar para o YouTube. Vai fazer o download do vídeo. Se eu quiser salvar a thumbnail aqui, essa thumbnail aqui não está aparecendo aqui, mas é um bugzinho fácil de corrigir. Eu venho aqui, baixo o vídeo e por muito tempo, tá aí, ó. a imagem que se tinha sobre os músculos era de força bruta, de estética a ser moldada na academia, de um corpo que... Tá, então não gastei tempo nenhum para poder editar, montar o vídeo. É um vídeo 100% original, com personagem consistente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Mas cujos segredos mais profundos permaneciam... A personagem é a mesma, do início até o fim do vídeo, tá? E ainda eu posso colocar algumas cenas aleatórias ali dentro do vídeo, tá? Isso aí, você vai assistindo, né, vai montando e vai refinando o seu projeto, tá? Posso, por exemplo, desenvolver um projeto aqui que vai me atender, tá? Para mim, esse projeto aqui está atendendo perfeitamente. Depois eu posso fazer o quê? Eu posso disponibilizar esse projeto aqui, que esse aqui está rodando na minha máquina, né, localhost. Eu posso disponibilizar esse projeto aqui para poder... sistema de assinatura. A pessoa vem aqui, né? Só que é um pouquinho mais complexo, que a pessoa vai ter que colocar as chaves dela de API aqui e tudo mais, aí já envolve umas outras questões, né? Mas eu posso desenvolver um sistema para poder, de assinatura, para as pessoas poderem fazer isso. A pessoa só coloca ali o prompt, só coloca ali, faz o cadastro dos personagens e tudo mais, escolhe o roteiro, tem o vídeo na mão, entendeu? Então, por exemplo, na questão aqui do Google Ads, né? Tem um outro projeto aqui, que é esse aqui de cupom, que eu faço para poder divulgar cupons em outros países, né? Emirados, Estados Unidos e tudo mais, né? Cupons de desconto. Tem plataforma que tem mais de 3, 4, 5 mil lojas para você poder cadastrar. Então, por exemplo, se eu fosse lá no Google Ads, na mão, cadastrando, cada campanha, cada anúncio, ficava inviável, tá? Eu fazer isso. O que eu faço? Eu crio a campanha, no caso, toda campanha ela é criada aqui dentro do ecossistema do projeto, tá? Eu só venho aqui, por exemplo, aqui, vamos supor, eu cadastrei aqui, Adidas, né? Loja Adidas. Eu venho aqui, já tem aqui, ó, ele já me dá aqui a criação dos anúncios. Os 3 anúncios, já todos prontos. Palavras-chave. Aqui por trás também tá o site links, os recursos, preços, tudo mais, tudo eu que defino, tá? E, por exemplo, no anúncio 1, o que vai ter no anúncio 1? Vai ter a palavra-chave cupom Adidas, Emirados, EUE, e o ano corrente. Isso aqui é variável, tá? Por que eu tenho que colocar variáveis, né? Porque cada página, né? Cada loja, por exemplo, aqui, por exemplo, eu venho aqui e seleciono uma outra loja. Vamos supor a Amazon. Vai ter um percentual de desconto. E uma coisa que derruba o índice de qualidade dentro do Google Ads é você encher linguiça, tá? Encher linguiça não é só questão de encher linguiça mesmo. É de você derrubar o seu índice de qualidade. Você colocar coisa no anúncio que não tem dentro da sua página. Então, por exemplo, eu tenho lá desconto de 25% em calçados Nike. Eu coloco isso dentro do meu anúncio, né? Eu vou lá enchendo linguiça, coloco frete grátis no meu anúncio. E na minha página não tem falando que tem frete grátis. Isso vai derrubar o seu índice de qualidade, tá? Porque é a mesma coisa de você estar ali, ó. Eu estou vendendo Coca-Cola e o anúncio está falando de fralda infantil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Google quer expulsar esse tipo de gente ali da busca, tá? Porque o índice de qualidade, né? O próprio nome já fala, índice de qualidade tá vai ser baixo, porque a busca que o usuário está pesquisando não tem a ver com aquilo que está sendo proposto na página de destino. Então, aqui eu tenho que colocar aqui as variáveis. Então, por exemplo, top, quantidade de desconto que tem na página, né? Aqui, ó, máximo desconto, desconto máximo, tá? Então, quando eu fizer a exportação, vou vir aqui, ó, salvar, né?
baixar isso aqui, o arquivo, né? Vai me dar um arquivo aqui CSV. Quando eu baixar o arquivo, ele vai substituir esses valores aqui, ó, pela quantidade de desconto, a data atual, né? As informações aqui referente à loja que eu selecionei. Então, né, eu configuro aqui uma vez, cadastro uma loja, cadastrei a loja, eu só vou lá, baixo o CSV para dentro do Google Ads e a campanha já vai começar a rodar. A campanha completa, tá? E a campanha não é só os anúncios, não. Tem o site links, tem as extensões de preço, tem extensões de recurso de frase, tudo eu faço isso tudo de forma personalizada, tá? Tudo isso é feito utilizando inteligência artificial, tá? Isso aqui, você conseguir imaginar uma coisa, tá? Um projeto, eu tenho uma loja, eu tenho um e-commerce, eu quero, né, em vez de eu ficar quebrando cabeça, ficar criando criativo, porque aqui eu posso criar imagens também, tá? Aqui tá com um bugzinho aqui, tá? Mas isso aqui é porque eu fiz esses dias agora, mas aqui, ó, eu já crio a thumbnail aqui, tá? Pego uma thumbnail de referência, põe aqui para poder gerar. Eu já posso criar criativos aqui, não ficar, como se diz assim, gastando tempo com outras coisas. Então, quanto mais eu puder otimizar minhas campanhas, né, ter campanhas ali personalizadas, porque a questão aqui, dessa aqui, por exemplo, né, a campanha ela é padrão, só vai mudar ali a loja, o desconto e tudo mais, mas assim, os anúncios vão ser padrão em todas as campanhas, né? No caso aqui, questão de grupo de anúncio. Então, eu posso e devo, né, utilizar inteligência artificial para poder ali estar otimizando bastante ali os processos daquilo que eu estou pensando em fazer. Inteligência artificial é uma mão na roda, tá? Eu, particularmente, que já não tem como viver sem mais aqui. Estou criando aqui canal Dark, estou criando projetos aqui para outros países, tá? Que vai assim... Nossa, tem coisa demais, tem ideia demais de coisa para poder fazer. E essa questão de inteligência artificial é uma coisa disruptiva, tá? Que, assim, vai melhorar e muito a questão aí para quem quiser ir colocar ideias em prática. O pessoal fala muito questão de... a IA vai acabar com os programadores, você que tem... A questão do programador, ele que precisa entender o quê? Ele precisa entender não é só questão de código, é questão de sintaxe, questão de lógica, né? O que vai ficar obsoleto é você precisar aprender sintaxe de código, tá? Então, por exemplo, antigamente o pessoal, o sujeito sabia Java, né? Então, beleza. Aí surgia uma linguagem mais atual. Vamos supor, antigamente tinha a linguagem de Delphi, né? Tinha programador Delphi, aí as linguagens foram se modernizando e tudo mais, você tem que reaprender a sintaxe, né? Onde que você coloca ponto e vírgula e tudo mais, isso aí ficou no passado, isso aí você não precisa aprender mais. Mas você tem que entender o contexto, né, de como o sistema é formado ali por detrás, ali no back-end, para poder entender ali relacionamentos de tabelas, ver mais ou menos... você tem que entender como que funciona a criação de um aplicativo, de um projeto, para você poder pedir, né? Então fica muito mais fácil e muito mais barato você estar fazendo uma aplicação hoje em dia. Se for coisa simples, né, você pode utilizar a linguagem aqui normal aqui, que a IA vai entender normal. Agora, se for um projeto um pouco mais complexo, você tem que dar a entender no prompt ali o que é que você quer criar para ela poder extrair ali o máximo ali dentro do seu ali projeto, tá? Então é isso aí, pessoal. Vou voltar a gravar alguns vídeos aqui. Vou gravar uns vídeos também de Dark também, né? Onde eu coloco ali o personagem e tudo mais. Porque com a ferramenta aqui ficou muito fácil. Para mim não deixar o canal parado também. Para mim poder gravar vídeo aqui direto aqui fica um pouquinho complicado, né? Porque já tem esses projetos aí que eu tô trabalhando. Mas, né? Eu pretendo aqui voltar aqui com uns vídeos aqui, pelo menos 1-2 vezes aí na semana. Beleza? Então, let's go, pessoal. Vamos lá que as oportunidades estão aí. Basta você saber aproveitar. Um abraço e até mais.